Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras. Ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha. Penetrar o espírito da lição. Inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros. Tomar a iniciativa de servir. Espiritualizar a existência. Tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto. Instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas. Apontar caminhos. Fazer luz na escuridão. Estar em transe natural e constante com a verdade. Comungar com a grandeza do universo. Ter espontâneo acesso a indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Olá a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, dividindo um pouco do Evangelho de Jesus sob a luz do Espiritismo, e que Deus nos abençoe e os bons espíritos nos envolvam nas suas emanações de luz, para que a gente possa ouvir a mensagem que nos é dirigida. Sabe que tem uma coisa interessante? Que a gente, antes de fazer as palestras, né, a gente vai lá, estuda, né, vai para ter mais segurança, né, dar uma reavivada no ensinamento, e a gente monta a palestra. Depois, quando a gente começa a falar, as palavras vão se perdendo e vão vindo novas inspirações, e claramente nós temos aí uma influência dos nossos mentores, né, dos nossos anjos da guarda, que vão nos dando a palavra certa para chegar até cada uma das pessoas que estão assistindo essa palestra. É muito frequente a gente terminar uma palestra e vir uma pessoa depois falar assim: poxa vida, parece que você falou para mim, parece que você escolheu as palavras para me dizer exatamente o que eu estava precisando. Então, que no nosso papo de hoje a gente consiga ouvir exatamente aquilo que a gente estava precisando, e que esses bons anjos e que Deus tragam essa inspiração para que a gente possa trazer um consolo, trazer uma doçura a mais para os nossos corações, para a gente compreender um pouco mais das coisas que estão se passando conosco neste momento. E a palestra que a gente vai, o bate-papo, né? Eu não gosto de chamar de palestra, prefiro chamar de bate-papo. O bate-papo que nós teremos hoje, apesar que assim, atualmente é bate-papo eu e o telefone, né? Eu e a câmera, assim, fico olhando aqui para um negócio quadrado com uma luz, né, em mim, e olhando para o telefone, uma coisa engraçada. Então o nosso papo de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre as influências que nós recebemos frequentemente, sobre influências espirituais. Eu acredito, né, que boa parte das pessoas já tenham escutado sobre esse assunto, mas passando um pano, para quem ainda não conhece o Espiritismo e possa vir a assistir esse vídeo, a ideia é a seguinte, né? Nós temos um modo contínuo de existência, né? Nós somos um espírito eterno, né? Uma emanação divina, tanto que se a gente for lá no Antigo Testamento, na criação, Deus fala assim, né? Então criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem com essa energia pura e divina. Nós carregamos dentro de nós, cada um, né, de nós, temos aqui dentro uma centelha de Deus. Nós somos essa energia. E se Deus é eterno, não teria como a gente ser diferente, já que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A não ser que alguém queira discutir e discordar da Bíblia. Eu acho que qualquer religião, né, que lê a Bíblia e entende a Bíblia, chega a essa mesma conclusão. Se Deus é eterno e nos criou à sua imagem e semelhança, nós também somos eternos. Porém, o Espiritismo ele veio com uma ideia atualizada
disso, né? Dentre todas as descobertas, na verdade, assim, os judeus, exceto os saduceus, já acreditavam nessa sequência de vidas, né? Na reencarnação. Só que nos escritos judeus, lá vai estar sempre ressurreição, que a reencarnação é uma palavra que não existia até então. A reencarnação, a palavra reencarnação, vem a ser utilizada a partir do século XIX com o advento do Espiritismo. Até então era tudo ressurreição. A ideia da palavra, por que essa palavra foi modificada na codificação espírita? Por quê? A ideia da palavra ressurreição vem de ressurgir, né? De você, então a pessoa, se a gente acreditasse numa ressurreição efetiva, né? A pessoa vai lá, desencarna, desliga o corpo do espírito, morre, né? Vulgarmente falando, a pessoa morre. E na ressurreição, esse mesmo corpo que morreu iria ressurgir. E assim, é cientificamente absurdo, né? Imaginar que um corpo vai ressurgir. Imagina um cara que morreu há 300 anos, o corpo dele foi completamente decomposto, então ele não vai poder ressurgir, né? Aí vem falar, os mistérios divinos, blá blá blá, mas assim, a ideia é que a gente busque sempre alguma coerência entre religião e ciência, né? E o Espiritismo, ele traz essa proposta, né? Daí, como eu falei, os judeus já acreditavam nessa reencarnação que chamavam de ressurreição, mas vamos chamar de reencarnação já, tá bom? Então, assim, os judeus já acreditavam, sempre frisando, exceto os saduceus, os judeus já acreditavam na reencarnação, que a gente tem uma vida terrena, o corpo morre, o espírito, que é eterno, assim como Deus, né, que o criou à sua imagem e semelhança, continua a sua vida espiritual e depois encarna num novo corpo, né? Para quem tiver, falar assim, nossa, esse Jovel está enlouquecendo, o espiritismo, de onde eles tiraram essa ideia? Gente, isso não é uma ideia nova, né? Essa ideia vem de antes de Cristo, né? Assim, o Cristo já acreditava nisso, sendo ele um judeu, já acreditava na reencarnação. Se a gente pegar lá, por exemplo, na volta, né, do João Batista, o Cristo fala que o João Batista voltou, que o Elias voltou e voltou como João Batista. Ele fala isso textualmente, se não me engano, em Marcos, no capítulo 16, versículo 13, se eu não me engano, é nesse trechinho. Eu estou sem a Bíblia aqui, não tem como confirmar, mas se não me engano é nesse trecho que ele fala assim, né, que eles estão esperando a volta do Elias, mas eles não perceberam que o Elias já voltou e fizeram com ele todo tipo de perversidade. E aí, na continuação do texto, fala assim, então os apóstolos entenderam que eles estavam falando de João Batista. Aonde está a dúvida? Se Elias voltou como João Batista, né? E todo mundo conhecia João Batista desde pequeno, já que ele era filho da prima de Jesus. Para quem não sabe, Jesus e João Batista eram primos, acho que de segundo grau, né? Porque o filho da prima, eu acredito que seja meu primo em segundo grau. Sei lá. Bom, então Jesus e João Batista tinham um grau de parentesco, né? Já que Maria e Isabel eram primas, né? Então tem até aquele trecho maravilhoso que quando Maria foi visitar Isabel grávida, aí o ventre de Isabel começou a se agitar todo, e aí Isabel faz a famosa saudação a Maria quando ela fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres. O resto foi o catolicismo que colocou. Então, assim, todo mundo conheceu João Batista desde que ele nasceu. Logo, ele não é a ressurreição de Elias, e sim a reencarnação de Elias. Então, se nós temos um período que nós estamos aqui na Terra, né, e depois esse corpo morre, e o espírito é eterno, ele continua a sua jornada no plano espiritual até a sua próxima encarnação. Esse período que nós estamos desencarnados, nós não estamos lá dormindo, né? Você acha que Deus fez alguém para ficar dormindo até a próxima encarnação? Mesmo porque o período entre o desencarne do Elias e o reencarne de João Batista é gigantesco, né? Eu não sei dizer quantos anos, mas se alguém tiver curiosidade, depois dá um Google aí e vai ver. O tempo entre o desencarne de Elias e o reencarne de João Batista é muito grande,
E o Jesus fala, né? Na Bíblia fala que o Elias voltou como João Batista. Então, a gente tem essa prova da reencarnação clara, tem vários outros textos que também dão prova, mas eu acho que essa é a mais gritante, né? Isso aconteceu depois da transfiguração de Jesus. Então, a gente vê aí, né, esse período então que o Elias estava desencarnado, o que ele estava fazendo dormindo? Alguém acredita que Deus, sendo perfeito, iria criar um ser para ficar dormindo durante um período tão grande? Eu acredito de verdade que seja mais, sei lá, é muito tempo, séculos. Então, assim, você acha que Deus ia fazer um ser para ficar dormindo séculos para depois reencarnar? Falta lógica, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, não tem lógica, mas tem fé. Me desculpa, meu amigo. Não tem lógica, mas tem fé. Para mim, não funciona. Né? Eu tenho que ter fé e tenho que andar junto com a lógica sempre, né? Tenho que ter uma fé raciocinada. É isso que o Espiritismo traz pra gente, uma fé raciocinada, porque sem o raciocínio nós somos uma grande massa de manobra, né? A gente vai aceitar tudo lá que o pastor, ou o padre, ou o Pai no Santo, ou seja lá quem for, nos disser, né? Eu acho que nós somos seres humanos dotados de inteligência e temos que raciocinar tudo, temos que questionar tudo, não podemos simplesmente aceitar, né? Precisa colocar uma lógica nisso tudo. Bom, então aí eu acho que deu para colocar uma lógica nesse período de encarne, né? Encarnado, desencarnado e reencarnado com o aval da Bíblia, né? Então assim, nesse período que nós estamos desencarnados, nós somos um espírito em atividade, porque Deus não cria ninguém para dormir, sei lá, 1500 anos, né? Não faz sentido, né? Deus não seria perfeito daí, porque é uma falta de inteligência. E Deus é a suprema inteligência, né? E a causa primária de todas as coisas. Para quem já leu o livro dos Espíritos, essa é a primeira pergunta. Então, assim, nesse período que nós estamos desencarnados, nós continuamos em atividade. E de acordo com o nosso nível evolutivo, nós vamos ter atividades coerentes, né? Então, assim, aquele espírito que está adoecido, né, que abusou do corpo, abusou dos prazeres carnais, ou teve uma moral ainda muito distorcida, né? Esses espíritos vão passar por um período de recuperação, de análise dos seus atos, para se melhorar, porque a nossa condição é uma condição de eterno progresso, a gente progride o tempo todo. Hoje eu sou melhor que ontem, e amanhã serei melhor ainda. Todos nós somos assim, espíritos nenhum regride, né? E ficar parado também é uma grande perda de tempo. Então, eu nesse meu caminho de eterna evolução, quando estou desencarnado, se eu fui uma pessoa que praticou o mal, sei lá, fui invejoso, qualquer coisa assim, né, um adúltero, eu vou ter que analisar essas minhas atitudes para que numa próxima encarnação eu tenha ferramentas para que eu possa melhorar. Daí vem, eu sempre falo isso, né? Daí vem aquela história de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é isso mesmo. Quando a gente vê os nossos erros pregressos, nós fazemos uma oração falando, meu Deus, me ajuda a superar isso tudo que eu fiz, né? E Deus vai fazer o quê? Vai te dar a oportunidade de colocar em prática a sua superação, a sua melhora, sendo Ele perfeito e nós buscando a nossa melhora até a nossa perfeição. Então, a gente vai ter sempre ali essas possibilidades, né? Mas, e os espíritos que são espíritos mais evoluídos, né? Os missionários, né? Os Chico Xavier, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, né? Esse pessoal que já veio aqui como missionário, tô falando dos contemporâneos, né? Esse pessoal que veio aqui como missionário, eles já vão ter outros tipos de atividade do outro lado, né? Eles vão apoiar, eles vão trazer a vibração de amor para que a humanidade se melhore, desculpem. Para que a humanidade se melhore. Porque vamos pegar o exemplo do Chico. O Chico é praticamente uma unanimidade. Eu nunca vi alguém falar mal do Chico, né? Então, o Chico Xavier, ou seja lá, a Irmã Dulce, eles dedicaram a vida deles inteira
em favor das outras pessoas. Eles se doaram, eles foram foram pessoas de uma moral ilibada, com o foco exclusivo no amor ao próximo, que é o grande ensinamento que Jesus nos deixou, não foi? Ele não falou que a grande lei é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Tá aí 2 exemplos, Irmã Dulce e Chico Xavier, uma católica e um espírita. Né? Não sei de outros exemplos, esses são os que me vêm à mente. Mas deve ter, claro que tem, né? Nas outras religiões também. Eu só não conheço. Então, essas pessoas, assim como elas passaram um período de reencarnação aqui, de próximo aos seus 90 anos, eles... Aliás, eu acho que hoje é aniversário do desencarne do Chico, acho que faz 16 anos, né, que ele desencarnou, se eu não me engano. E aí, então, esse período que ele passou na Terra, ele passou fazendo a sua obra em favor do próximo. Do outro lado, ele vai continuar da mesma forma, porque os tesouros que nós juntamos no nosso coração, eles são eternos. Tudo aquilo de bom que a gente traz para dentro da gente vai ficar aqui dentro para sempre, porque nenhum espírito regride. O que for ruim, um dia vai sair, mas o que for bom vai ficar aqui para sempre, eternamente. Né? Então, durante o desencarne, alguns espíritos vão se recuperar, outros vão continuar a sua missão de amor, mas alguns, aqueles espíritos que ainda não compreenderam o quanto é bom fazer o bem, esses espíritos muitas vezes eles vão continuar perseguindo algumas pessoas as quais existam alguma diferença, né? Então, assim, tem muita gente que acha, morreu, virou anjo, foi para o céu, está ao lado do Senhor. Não tá, gente, desculpa, mas não tá. Não é porque a pessoa morreu que ela foi para o céu e está ao lado do Senhor, tocando trombetas e aquela arpinha, lira, né? Lira e trombeta. Não é por isso, não virou anjo. Ela simplesmente se desvencilhou do seu corpo material. A sua essência, que é essa pessoa em espírito, ela continua sendo a mesma pessoa. Após o meu desencarne, eu continuarei sendo Jober, né? Com todos os meus defeitos, que são muitos, com as minhas qualidades, que existem também, né? Que são algumas, mas eu vou continuar sendo Jober, né? Vou continuar com as minhas manias. A minha mulher, ela reclama que eu tenho mania de passar o rodinho na pia. Eu não sei se do outro lado tem pia, né, para eu ficar passando o rodo e tirando a água da pia, mas eu acho que isso é coisa dela, que eu não tenho essa mania não, sou um cara sem manias. Mentira, tem um monte de mania, mas eu vou continuar com minhas manias lá. Espero que tenha pia molhada para eu passar o rodinho, senão eu vou ficar doido. Então, assim, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E algumas pessoas que carregam desafetos, eles vão manter esse sentimento dentro deles até que esse sentimento seja purificado. E de alguma forma, eles podem sim buscar algumas ferramentas para poder colocar esse desafeto para fora. Né? E aí começam as influências. E nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo nós somos influenciados. Seja pela moda, seja pelas pessoas. Né? Você vê assim, quando você convive muito tempo com alguém, para quem me conhece o André, sabe que a gente tem as mesmas expressões, a gente tem as mesmas gírias, as piadas ali bem encaixadas uma na outra. Por quê? Nós somos irmãos. Somos padrinho um do filho do outro, somos sócios de uma empresa, trabalhamos todo dia, o dia inteiro juntos, nos vemos todos de segunda a sexta, nós nos vemos no mínimo das 9 às 18, são 9 horas por dia, no mínimo juntos, de segunda a sexta. Final de semana vamos os dois para casa da nossa mãe. Houve um tempo que a gente viajava muito junto, hoje menos. Mas assim, não tem como. Se eu e o André estamos nessa, né, o André é meu irmão, se nós temos essa vida tão próxima um do outro, é natural que um influencie o outro, que um pega um hábito do outro, uma mania, uma gíria, um jeito de falar. É natural isso, que nós somos influenciados o tempo todo por tudo. A gente vê, por exemplo, o meio musical que nós vivemos. Né? Você pega lá uma galera que gosta de rock and roll, vai ouvir rock, eu estava olhando agora há pouco
uma loja de moto, eu gosto de moto, né? Tava olhando umas lojas de moto, tal, lá, os harleiros, todo mundo meio parecido, de colete, sem camisa, barbudão, cabeludo. Eu não posso ser harleiro porque eu não posso ser cabeludo. Mas lá, cabeludo com... Então, a galera, você vê que a gente fala que é a mesma tribo, né? Assim como se você for sei lá, numa festa sertaneja, no rodeio, galera de chapelão, calça justa, botina, tal, camisa xadrez. Então, assim, por quê? Porque as pessoas vão influenciando umas às outras, né? Vão, assim, é inevitável isso. Você vai, com a sua convivência, você vai tendo essas influências. Você começa a ir no show. Eu tenho um grande amigo, que é o Marcelo. A gente se conheceu aos 14 anos, hoje nós temos mais de 50, né? Então tá aí 36 anos de amizade. Então assim, nós nos conhecemos aos 14 anos. Aos 14 anos eu já era meio bicho grilo, meio riponga, assim, né? Tinha cabelo e meu cabelo era grande, então assim, eu já era meio hippie, né? Então cabelão, a jaqueta, a calça desbotada, né? Aquela coisa de hippie mesmo. E o Marcelo, um japonesinho, todo certinho. Camisa de tergal, calça de tergal, camisa dentro da calça, sapatinho brilhante, óculos, né, comportado, cabelo sempre penteado na medida do possível, que é japonês, né, cabelo penteado. E aí nós nos conhecemos um dia, sentamos um ao lado do outro no ônibus e nós trabalhávamos na mesma empresa, estudávamos juntos. Com o tempo, eu fui sendo influenciado pelo japonês, né, pelo Marcelo, e infelizmente ele também foi por mim. Então, assim, a gente foi, assim, os gostos, eu lembro que ele gostava muito de Van Halen, eu gostava muito... Van Halen? É isso, né? Van Halen, né? Eu gostava de Van Halen, eu gostava muito de Janis Joplin, e aí eu passei a gostar de Van Halen, ele de Janis Joplin, a gente começou a usar umas roupas meio parecidas, ele deixou o cabelo crescer, eu comecei a usar óculos, e a gente foi um encaixando no universo do outro por uma influência que eu exercia sobre o outro, que é natural, não tem problema nenhum, né? As propagandas nos influenciam muito, né? Por que é moda? Porque uma época as moças, né, usam uma calça super baixa, que o zíper tem 2 dedos, na outra época a calça vem acima do umbigo, é tudo calça jeans, né? Mas ela vai mudando o comprimento da cintura, é uma coisa louca. A largura da boca também vai estreitando, antes era boca de sino, aí depois ela ficou super, nos anos 50, né, era super estreita. Aí depois justa, aí depois nos anos 70 ela ficou a boca de sino, aquela coisa enorme de larga, aí depois veio os anos 80 que deu uma baixada nessa bola, aí agora a boca de sino, que é boca de sino ainda, mas se chama flare, que é de novo aquela boca larga, aí você tem a boca... Porque assim, a moda vai sendo influenciada, né? As pessoas vão sendo influenciadas, e isso é natural, faz parte do ser humano, né? Mas, como eu falei, existem os espíritos desencarnados que também nos influenciam. E assim como existem os bons espíritos que estão sempre aqui para soltar boas palavras no nosso ouvido, existem aqueles espíritos que estão num momento evolutivo que eles não têm essa bondade no coração. Então eles ainda têm, às vezes, um ciúme, um sentimento de vingança, e ele vai correr atrás disso, né? Então, assim, sei lá, você está num momento, eu estava tendo essa conversa ontem mesmo com o André, você está num momento, você está num relacionamento estável, está tranquilo, está tudo bem, os dois apaixonadinhos, legal, mas aí começa a surgir um monte de coisa na cabeça de um e do outro, do nada, né? Às vezes assim, pega um pequeno detalhe aqui, um pequeno detalhe ali, junta essas duas coisas e cria-se uma história que o relacionamento vira um inferno. Por quê? Porque existem irmãos que estão do outro lado que de alguma forma não querem a nossa felicidade. Infelizmente existe, gente, porque nós não somos perfeitos. Infelizmente, nós deixamos ao longo do nosso caminho muitos erros, né? Nós ofendemos pessoas, nós maltratamos pessoas ao longo do tempo e de alguma forma essas pessoas podem vir um dia a querer a sua vingança. Então, de repente, tem lá, não, essa pessoa não pode estar feliz. Ou então, um exemplo que eu gosto de usar também, que é o exemplo da bebida. Então, assim, o cara bebe e aquilo está fazendo super mal para ele, bebendo frequentemente, ele um dia fala assim, não vou mais beber. Aí ele para de beber. Aí ele para de beber todo dia, né? Chega ao final, vamos para um happy hour, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um whisky. E aí o cara começa a se segurar, não, eu não quero, e começa a se livrar disso.
Mas todos aqueles espíritos que vampirizavam o álcool dessa pessoa doente, porque é uma pessoa doente, né, todo viciado, as pessoas os espíritos que vampirizavam as energias desse álcool, que de alguma forma, sei lá qual tipo de atitude que um alcoólatra pode chegar a ter, mas os espíritos que estavam ali vampirizando essa pessoa, sugando as suas energias, se essa pessoa se afastar do álcool, eles não vão mais ter essa possibilidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai atacar todo mundo ao redor, para que essas pessoas consigam convencê-lo a voltar para o vício. Porque uma pessoa viciada é uma presa muito fácil, né? Para você poder vampirizar, para você poder tirar proveito de alguma forma. A gente não vê tanta gente que, sei lá, cai num vício da droga, depois para manter a droga se prostitui, aí para manter a droga vai roubar, faz barbaridades. Porque existem espíritos que ainda não compreenderam bem, que vão ter prazer nisso tudo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, e essas influências, elas estão ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. Talvez, se vocês pensarem aí comigo, é uma coisa muito frequente, especialmente quando eu estou dirigindo, quando a gente está sozinho, às vezes vem um pensamento na cabeça. Aí vem um pensamento na cabeça e você questiona aquele pensamento. Então, assim, outro dia eu estava pensando assim, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer um projeto social, eu quero ajudar as pessoas, eu estou muito parado, né? Estou sem participar de nenhuma obra depois dessa pandemia toda, tal, acabei ficando meio estagnado. Aí tive a ideia, eu vou fazer um projeto para crianças. Aí já veio um insight, né, que a gente chama. Aí vem o insight, a criança gosta de brinquedo, poxa, tem tanta criança carente sem brinquedo, mas aí tem as crianças, e assim, os pensamentos eles vêm, né? Então, poxa, a gente tem alguns amigos que têm uma condição financeira melhor, que têm filhos pequenos, e esses filhos geralmente têm baús cheios de brinquedos. Por que não propor a esses amigos uma limpeza de brinquedos das crianças? Eu pego esses brinquedos, dou uma repaginada neles, limpo, parará, faço um embrulho bonitinho e entrego para as crianças no Natal. E as ideias elas vão surgindo, e aí eu vou, mas qual a instituição, mas onde eu vou buscar isso? Aí eu dividi isso com a Andréa, né, que é minha mulher, e aí eu dividi isso com ela, e ela já veio com outras ideias, poxa, a gente pode ir na instituição X, a gente pode colocar, espalhar pelo condomínio, né, e aí as ideias vão aparecendo e a gente vai questionando, né, no caso eu estava debatendo com ela, mas muitas vezes isso acontece quando eu estou sozinho no carro. Penso, poxa vida, mas se eu fosse por esse caminho? Esse caminho não é legal. Mas eu podia... Entendeu? Aí você vai... Não sei se já aconteceu com vocês, mas tente buscar na memória, provavelmente já. A gente tem uma ideia, aí vem um questionamento sobre aquela ideia, você responde o seu próprio pensamento, e seu pensamento de novo te questiona. Será que você está ficando louco? Né? Ou será que você se alinhou ali, você se conectou, você sintonizou com algum outro espírito que está te dando ideia? Assim como eu falei, quando a gente está fazendo a palestra, muitas vezes, né, a gente estuda, monta, escreve a palestra, e na hora de falar, vão surgindo ideias, e a gente fala coisas completamente diferentes, que eu não tenho a menor dúvida que são influências de espíritos que estão aqui perto, e que sabem quem são as pessoas que vão assistir essa palestra, e que vão influenciando o palestrante a falar coisas para que se encaixe como uma luva naquela pessoa. Né? E por outro lado, os espíritos também chegam nessas pessoas e aí eles já sabem, bom, o Gilberto ele vai falar sobre influência espiritual, né? E aí ele fala, poxa, olha, aquela pessoa, o Zezinho, está precisando ouvir sobre influência espiritual, então eu vou colocar na cabeça dele, eu vou motivá-lo a ele ir ao centro hoje. Ele nunca vai, né? Foi ao centro 2, 3 vezes, gostou, blá blá blá, tomou passe, mas nunca mais voltou. Mas hoje seria bom ele ouvir. Aí ele fica lá o dia inteiro, né? O Zezinho pega alguma coisa e fala, olha, lembra, no centro tinha isso. Aí o cara, putz, é verdade, no centro. Aí ele entra no Facebook e aparece um post lá do Max. Ele fala, nossa, o Max, quanto tempo que eu não vou no centro. Aí depois ele vai lá e alguém compartilha uma mensagem do Chico Xavier. Fala, nossa, hoje é quinta, né? Hoje é domingo, eu vou lá no centro assistir a palestra.
E aí a pessoa vai e assiste a palestra. Então teve uns irmãos queridos dele, trabalhando em favor dele, que foram influenciando essa pessoa a ela querer ir ao centro. Porque um outro grupo de espíritos também sintonizados influenciaram o palestrante a falar aquilo que ele precisava ouvir. Daí a coisa da gente falar assim, nossa, parece que você escreveu a palestra para mim. Graças a Deus, muitas vezes, durante uma palestra, eu olho no público assim, as pessoas olhando assim, uma cara assim, sabe, falando e assim, se encaixando direitinho na vida deles. Isso é uma, nossa, é um tesouro maravilhoso, né? Uma bênção que a gente já recebe aqui na Terra, que é maravilhosa, de saber que você pode tocar o coração de alguém. Então a gente precisa ficar muito ligado dessas influências, porque elas acontecem sim, e elas acontecem o tempo todo, e elas acontecem para o bem, mas acontecem também para o mal, né? O que vai acontecer? Nós temos aqui, o nosso padrão vibratório está aqui, né? Nós temos os espíritos superiores e os espíritos não esclarecidos. Cabe a nós aonde é que o nosso pensamento vai parar para entrar em contato ou com os bons espíritos ou com aqueles espíritos que ainda não conheceram o bem. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque é exatamente o nosso padrão vibratório é que vai nos ligar àquela casta de espíritos de luz ou não. Então depende de nós, a influência está sempre aí. Eu gosto sempre de dar o exemplo, é o seguinte, é como um rádio, né? Todas as ondas sonoras estão aqui agora, espalhadas nesse ar. Se eu ligar um rádio aqui, e eu colocar lá, girar o botãozinho, né, do dial, eu girar o botãozinho do dial, ele vai chegar uma hora que vai chegar, o ponteiro vai chegar na Nova Brasil. Aí eu vou ouvir o quê? Música popular brasileira. Aí se eu girar ele mais um pouco, eu vou chegar na Band, eu vou ouvir o quê? Notícia. Se eu girar para outro lugar, eu vou ouvir música sertaneja, para outro lugar vai ser uma rádio de crente, e para outro lugar uma rádio católica, e para outro lugar uma rádio de rock, ou de sertanejo, ou de música clássica. Então assim, todas as ondas estão aqui. A gente vai ouvir exatamente aquilo que a gente se conectar. E o nosso pensamento também é assim. Todas as influências espirituais, elas estão aqui. Eu vou me conectar àquele espírito que tem afinidade com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Essa é a conexão que eu vou ter. Então, quando eu mantenho um bom padrão vibratório, né, que eu estou com pensamentos elevados, que eu estou cheio de sentimento de amor, de vontade de ajudar ao próximo, de trabalhar, né? Quando estou com um pensamento construtivo, ouvindo músicas boas, que tenham letras que sejam construtivas, lendo um livro edificante, assistindo um bom filme, eu estou com o meu padrão alinhado a espíritos que têm afinidade com esse tipo de coisa, né? Eu brigo muito por causa de filme de terror, né? É uma coisa que eu pego no pé de todo mundo, filme de terror. Por quê? Porque no filme de terror, a pessoa que escreveu aquele filme para colocar aquelas imagens horrendas na TV, ele foi beber naquela fonte. Ele foi se inspirar naquelas coisas horríveis para poder fazer uma imagem e passar para a tela do cinema. Então, quando a gente está assistindo a um filme de terror, nós vamos nos conectar exatamente com aquele tipo de espírito. Então, você tem lá eu não sei que eu não assisto filme de terror, mas sei lá, você tem aqueles monstros horríveis, dilacerando pessoas, bonecos demoníacos, e você vai se afinar com espíritos que têm essa mesma característica. É verdade. Olha o cuidado que a gente tem que tomar. E aí a gente vai sair dali com aquele peso. Por quê? Porque o meu padrão vibratório, a minha sintonia foi para aquela zona obscura, foi para aquela zona do mal, aquela zona da violência. Então, todos os espíritos que têm afinidade com isso vão chegar e grudar em mim. É isso que vai acontecer. Por outro lado, se eu estou assistindo um filme, uma mensagem bacana, sei lá, Amor Além da Vida, Os Indomáveis lá do Cadeira de Roda, não do Gangster, ou tem tanto filme bacana,
aí eu vou me conectar com os espíritos que têm essa afinidade. Por quê? Porque o meu padrão vai ficar leve. E não adianta, o espírito que está aqui em cima, ó, a gente está aqui, tá? Esses somos nós. Deixa eu ver minha boca. Esses somos nós. Então o espírito que está aqui em cima, ele consegue descer e nos influenciar. Mas o espírito que está aqui embaixo, ele não consegue subir. Ele fica sempre ali embaixo. A gente é que tem que descer e alcançar ele. Olha só, olha como Deus é lindo, né? Como Deus é lindo. Ele é tão perfeito, tão bom, que ele nos dá essa chance. A gente está aqui. Esse cara aqui não vai me atingir nunca. Ele vai continuar ali. Ele só vai me atingir se eu baixar o meu padrão vibratório e me conectar com ele. Então é sempre de cima para baixo. Aí tem um monte de gente que fala, eu estou passando por um processo obsessivo, porque esses obsessores, porque os espíritos estão influenciando negativamente. Me desculpa, amigo. Eles só conseguem fazer isso se você pegar o seu padrão vibratório e baixar até ele. E como isso acontece? Com desvio moral, com o materialismo, com a ganância, com o ódio, com o rancor, com a inveja, com a obsessividade por sexo, por droga, por dinheiro. Isso tudo vai baixar o seu padrão vibratório. Por que as pessoas têm coragem de roubar dinheiro de respirador, né? Deixar um monte de gente morrer aí e pegar o dinheiro e desviar? Porque é uma pessoa que é viciada em dinheiro, porque ela só quer saber do dinheiro, não quer saber das pessoas. E ela sim vai ser responsabilizada por isso. Você acha que essa pessoa, ela tá alinhada com que tipo de espírito? Com o espírito bonzinho? Né? Teve casos absurdos aí que a gente está vendo, né? Que tem acontecido com frequência, das pessoas fazerem o mal porque fizeram o mal. Por quê? Porque elas estão num padrão vibratório que se alinha com esses espíritos que querem o mal. E aí todo mundo vai para o mesmo buraco. Mas o contrário também é verdadeiro, gente. A gente tem muito mais espíritos bons querendo nos influenciar, levar para o bem, trazendo as inspirações. E muitas vezes a gente, por orgulho, ou sei lá, porque a gente não dá ouvidos. O espírito fala assim, não faz isso porque você vai magoar a pessoa. Não faz isso porque você vai trazer uma coisa ruim para a sua vida. Você fala, mas eu fez aquilo, então eu vou lá e faço também. Eu vou lá e vou me vingar. Eu vou lá e imagina que isso vai passar batido. Né? Eu não aceito esse tipo de coisa. E aí vai lá e faz mal para a pessoa, faz mal para quem está à sua volta, faz mal para você mesmo. Mesmo os bons espíritos estando ali do lado, não faz, mas aí o orgulho, que é muito maior, né, vai lá e faz. Aí depois se arrepende, aí muitas vezes isso acontece em tempo de recobrar, né, de recuperar o erro que foi cometido, mas inúmeras vezes você só vai perceber falando, nossa senhora, por que eu fiz aquilo com aquela pessoa e faz tanto tempo, não tem nem como eu retomar. Aí, amigo, aí você vai carregar com você. Aí você vai ter que passar por isso de novo, até aprender, né? Então, os bons espíritos, eles estão aí o tempo todo trazendo essas inspirações. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer desse mundo um mundo melhor, né? A gente tem rede social, uma coisa ótima para exemplificar. Quantas vezes você não vê uma coisa lá e assim, nossa, que absurdo que esse cara falou, e escreve 1 milhão de absurdos e posta. Aí depois você posta, a pessoa se ofende, aí cria aquela discussão, aquela briga, nego bloqueia, pede amizade. E aí depois de algum tempo você fala, meu Deus, por que eu escrevi isso? Pra quê? Pra que eu entrei nessa discussão? Qual o objetivo? Melhorou a vida da pessoa? Não. Melhorou a minha vida? Não. Melhorou a vida das outras pessoas que estavam ali em volta? Não. Só criei confusão. Para quê? Isso te leva aonde? Mas é o meu orgulho. Eu sou influencer, tenho 7.800 seguidores. Amigo, se não é para crescer, para ajudar as pessoas a crescer, se é para ficar falando, criando polêmica, briga, melhor que não tenha nenhum. Cancela. Não vale a pena. Só vai arrumar confusão. Para que eu vou falar mal da pessoa que errou?
Qual o meu objetivo? O que eu vou ganhar com isso? O que ela vai ganhar com isso? Sempre que a gente for falar alguma coisa, a gente tem que pensar, eu vou conseguir o que com essa palavra? Vai melhorar a situação? Vai melhorar a pessoa? Vai me melhorar? Se não for nenhum desses três, não fala. Não fala. Se não for para ajudar, não abra sua boca. Né? O silêncio é o argumento dos sábios. A gente precisa compreender isso. Agora, se for uma palavra construtiva, aí sim, aí espalhe amor aonde você for, vá semeando tudo de bom que tem no seu caminho, porque essas folhas vão crescer no seu caminho, e aquele que olhar para você, ele vai te enxergar de um jeito, mas quando ele olhar atrás de você, que vê aquele caminho florido que você deixou por onde você trilhou, aí falar assim, essa é uma boa pessoa, essa é a que eu quero perto de mim. E os bons espíritos, eles vão estar ali sempre para te apoiar, eles vão sempre sugerir a melhor decisão para você. Cabe exclusivamente a você aceitar ou não. É como na escola, né? O professor está ali para te ensinar. Cabe a você assistir a aula, prestar atenção, estudar para aprender, ou você pode matar a aula, né? Ou você pode matar o professor, você pode fazer outra coisa. Mas assim, o professor ele está ali, e ele está ali para te ensinar. Agora, cabe a você aprender ou não. E os bons espíritos estão ali. A escola é um ótimo exemplo, né? Você vê assim, você vê na escola, você tem a turma da escola, na escola tem todo tipo de gente, né? No tempo que eu fazia colégio de estado, a gente tinha lá desde as pessoas mais pobrezinhas até o filho do comerciante, que ia de tênis rainha para a escola, Adidas, que era super, uau, super chique. O filho da diretora da Avon. Então, assim, aí cabe a nós, eu vou me ligar a quem? Aquela galerinha que gosta de estudar, que passa de ano, blá blá blá, ou aquela galerinha que só mata a aula, que fica lá embaixo bebendo vinho Natal, e que... Cabe a mim, a minha escolha é minha. Eu vou escolher qual a influência? A influência das boas pessoas e do meu professor? Ou a influência daqueles alunos que não querem nada com nada e vão matar a aula e vão repetir de ano? A escolha é sempre nossa. Eu vou escolher o quê? A influência das boas pessoas e dos bons espíritos? Ou eu vou escolher a influência dos maus espíritos que têm afinidade com o orgulho, com a vingança, com a revanche, né? Cabe a cada um de nós. Então, as influências, elas estão aí ao nosso redor o tempo todo, seja ela por espíritos encarnados ou desencarnados. Cabe a você, cabe a cada um de nós escolher qual a influência que eu quero ter na minha vida. É a influência da luz ou a influência das trevas? Você escolhe, amigo. Lembra do filme Matrix? Né? Você pode tomar a pílula vermelha ou tomar a pílula azul. O caminho que você vai seguir vai depender exatamente das suas escolhas. E eu faço aqui um convite a cada um de vocês. Vamos escolher o caminho do bem, vamos escolher o caminho de Jesus, vamos escolher o caminho da verdade. Quando houver dúvida, não crie monstros nas suas cabeças, né? Espere que a verdade vai sempre aflorar. Deixe o seu orgulho de lado um pouco. Sejamos mais cristãos, mais benevolentes, mais compreensivos. Nós nos perdoamos muito, né? Tudo que a gente fala, não, mas foi só um errinho. Aí o outro vai lá e faz exatamente igual, aí você vai e crucifica o cara, né? Mas olha o que ele fez. Mas você fez igual. Não, mas é diferente. Não, não é diferente. Igual é igual, né? Eu cometo o erro A, o fulano comete o erro A. Pra mim, tudo bem, acontece. A gente não fez nada demais. Mas o cara que fez igualzinho a mim, eu quero acabar com ele. Né? Vou detonar, vou destruir essa pessoa. Então a gente precisa ser mais benevolente, a gente precisa cobrar muito mais os nossos erros. Porque os nossos erros a gente pode resolver, os erros dos outros a gente não pode resolver. E não é a gente detonando a pessoa, não é xingando, não é gritando, não é batendo, não é nada disso, não é assim que a gente vai resolver. Nunca. A gente tem que dar sempre, contar com a justiça divina, porque a justiça divina é isso. Né? Ela dá oportunidade para que a pessoa se melhore, não é punitivo, não é castigar, não é castigo, não é punição, não é nada disso. É sempre a oportunidade da pessoa se melhorar, da pessoa ser cada dia mais melhor.
E a oportunidade de nós sermos melhores, nós temos que agarrar e dar conta dessa oportunidade e não de ficar cobrando o amiguinho do lado, tá bom? Então vamos ficar muito ligados, gente, ao longo dessa semana, todas as influências que nós recebemos, todas as inspirações bondosas que nós recebemos de perdão, de amor, de trabalho, e ficar esperto também com aquelas inspirações ruins de briga, de tristeza, de mágoa, de vingança. Vamos ficar muito com os olhos muito abertos para que os bons espíritos sempre vençam e que eles nos influenciem de uma forma perene, para que a gente esteja sempre com essa influência de luz nas nossas mentes, porque aí todos os males do nosso coração, do nosso corpo e da nossa alma serão curados, porque é por meio do trabalho que a gente consegue as grandes conquistas, tá bom? Acho que é isso, então, deu o nosso tempo. Agradeço mais uma vez imensamente a todos vocês que que investiram um pouquinho do seu tempo aí para esse nosso bate-papo, e que a gente possa se ver em breve, se Deus quiser, presencialmente lá no nosso querido Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um de vocês e que nós estejamos muito antenados com o bem, para que recebamos as influências benéficas dos anjos de Jesus nas nossas vidas. Que Deus os abençoe.